é pra falar, a gente solta o gogó. E hoje trouxemos um convidado mais que especial. Com seu carisma e um bordão marcante, eu garanto que esse vai ser o melhor brownie da sua vida. Ailton Trajando vem conquistando muitos clientes por toda a cidade. Ailton, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vitória. É um prazer ter você aqui. Por favor, nos conte um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida, tá? Por onde é que a gente começa? Fique à vontade. Vamos voltar no tempo, né? Tu quer saber um pouco sobre a história dos brownies, não é isso? Claro, sobre você também, como foi que você é de Balsas? Não, eu sou de Imperatriz do Maranhão, aqui do lado, 400 quilômetros. Aí terminei o ensino médio, né? Vamos começar pelo começo. Fique à vontade. Terminei o ensino médio com 17 anos de idade. Passei para engenharia civil aqui na UFMA de Balsas e vim para cá. Mas quando eu vim, eu morei na casa de uns amigos dos meus pais, que acho que o pessoal aqui da cidade conhece, o restaurante Nagasaki. Sim. Eles são amigos da minha família, eu passei um tempo lá e comecei a estudar. E nesse tempo eu ainda era sustentado pelos meus pais. Saí de lá criança e quando chegou a pandemia, né? Estudei 3 anos sendo sustentado pelos meus pais. Chegou a pandemia e encerrou as aulas. Então o que aconteceu? Eu voltei para Imperatriz. Continuei a vida lá sem estudar. Não queria saber de estudar à distância de jeito nenhum. Complicado. Eu cansei de contar as vezes que eu estava assistindo aula à distância e eu dormia e o professor falando. Já me aconteceu. Sério mesmo, então eu meio que larguei de mão durante a pandemia. Só que a pandemia, ela meio que quebrou financeiramente minha família, né? Tipo assim, deu uma piorada. Sim. E aí, meus pais não estavam tendo mais condições de me bancar aqui em Balsas. Então eu fui obrigado a procurar uma solução, vamos dizer assim, para virar homem. Deixar de ser menino e virar homem. Começar a me virar sozinho, né? Então, lá mesmo em Imperatriz, eu comecei a procurar algumas soluções. E aí eu tive uma inspiração muito legal, que é de uma série, vocês podem até procurar no YouTube depois, do Thiago Fonseca. Foi o primeiro que eu vi fazendo isso, que foi a série O Estagiário. Que ele pega um garoto, começa a ensinar ele a empreender, e um dos desafios é ir vender paçoca na rua, no semáforo. E eu achei muito legal. As pessoas começaram a fazer, eu falei, isso aqui dá pra mim também. Fui na rua, comprei um potinho de paçoca, fui pro semáforo no meio do sol, quente de lascar. Falei, eu vou ganhar minha diária agora. Só que no começo é difícil. É difícil. Eu nunca fui um cara tímido, só que eu tava muito exposto ali, né? É uma situação meio desconfortável para quem nunca fez aquilo, na realidade, né? Nossa, quando eu vi um conhecido, um amigo, eu queria me esconder, abrir um buraco e entrar e não queria passar por aquele desconforto. Só que eu me desafiei, eu falei, rapaz, outras pessoas fazem, por que eu não posso fazer, né? Então, eu vou enfrentar isso aqui. E aí, com o tempo, a gente vai martelando e a gente vai expandindo a nossa zona de conforto. Aquilo que é confortável começa a abranger mais coisas. Mas no começo era um desconforto horrível. Aí, no meio do sol quente, começou a dar certo. Eu fazia uma diária ali de 80, de 100 reais. Eu fiz os cálculos bem mais do que um CLT ganha. Eu falei, não, isso aqui é melhor do que ser CLT. Porque aqui, pelo menos, a gente faz o nosso horário. Aí lá mesmo em Imperatriz eu procurei uma solução para melhorar, já para um próximo passo. Aí comecei a testar alguns produtos. Testei um brigadeiro, testei que era muito bom também que eu fazia, era o geladinho gourmet. Ai, que delícia. Eu fazia um geladinho gourmet muito bom, só que aquilo dá um trabalho que eu falei, não, tem que ser outra coisa. Mais prático, né? Mais prático. Aí fui procurando até que eu vi algumas receitas de brownies. Testei algumas, saíram horríveis. Testei outra. Olha, gente, para esse brownie ter essa qualidade, eu testei muita coisa diferente.
E lógico que eu não vou falar o segredo. Funcionou, o importante é isso. Né? Funcionou. Não vou falar o segredo. Quando alguma pessoa pergunta na rua assim, qual que é o segredo? Me passa a receita. Eu digo logo assim, mentindo. Digo logo assim, não, vovó que me passou. Ela levanta até do túmulo se ela me dissesse segredo. Aí, acertei no brownie. Lá mesmo, Imperatriz. Olha, o produto foi validado, muita gente gostou, todo mundo que comeu disse que gostou, pronto. Aí lá mesmo, Imperatriz, comecei a ganhar um dinheirinho com brownie e falei, dá pra viver disso aqui lá em Balsas. Aí beleza, voltou as aulas, acabou a pandemia, né? Voltou as aulas presenciais, aí vim. E graças a Deus deu certo. Vim, comecei a vender, consegui, com o dinheiro do brownie, consegui dinheiro para pagar aluguel, água, energia, internet. Enfim, as despesas de casa e consegui me manter na universidade. Eu já estava terminando o BICT, para quem conhece na UFMA são cursos de 2 ciclos. Você faz o primeiro ciclo, que é Bacharel em Ciências e Tecnologia, onde você abrange nos 2 primeiros períodos todas as disciplinas das engenharias e nos 2 últimos períodos específico. Você pega disciplinas optativas de uma engenharia específica que você quer seguir. E aqui na UFMA do Campus Balsas tem as opções de engenharia civil, elétrica e ambiental. Aí eu fui para civil. Aí terminei o BICT e graças ao meu bom Deus, estou concluindo agora o curso de engenharia civil. Vou colar grau agora, né, no final desse mês. Isso é bom, então vocês já saem com 2 diplomas, muito legal. Então aí você já responde assim uma boa parte das nossas dúvidas, porque a gente queria saber mesmo o que te levou a vender brownies. Então foi a necessidade de se manter em Balsas e ver que você conseguiria se manter vendendo seus brownies e não precisaria de um trabalho de carteira assinada, até porque aqui você faz o seu horário, né? Exatamente. Você faz seu horário, você estuda durante o dia, Na verdade, é no horário que o coordenador decide, né? Às vezes tem uma disciplina à tarde, às vezes tem uma disciplina à noite. Mas isso é perfeito, então, porque aí você conseguiu montar o seu horário e fazer algo que deu muito certo. É tanto que nós temos o melhor brownie da cidade, o melhor brownie da sua vida. E o melhor que você vai comer hoje. É perfeito, Ailton. Mas assim, você já falou que enfrentou lá a questão de expandir, né, a sua zona de conforto. Sim. E aqui, você sentiu dificuldade também ou já foi mais de boa? Assim, eu já não estava fazendo do zero, mas é um território novo, né? Sim. Algo que ainda não tinha sido explorado. Então eu tive alguns desafios, como rotas, até eu traçar minha rota demorou um pouco. Hoje eu já sei para onde é que eu vou, quando eu saio de casa. As pessoas também, às vezes o tratamento é um pouco diferente. Uma coisa boa é que aqui em Balsas, as pessoas estão acostumadas com um custo de vida alto, então normalmente elas não reclamam tanto do preço. Na Imperatriz reclamam. Quando eu tô aqui em Balsas, que eu tô vendendo, que eu chego numa mesa para abordar, que eu sei que uma pessoa fala assim, pô, R$10, o brownie tá caro. A primeira coisa que eu pergunto, você não é de Balsas, não? E a resposta é sempre não. Né? Porque aqui o custo de vida é alto. É ruim por um lado, né? Mas para quem é empreendedor é bom, porque normalmente isso agrega valor ao produto. E aí, eu até me perdi da pergunta, qual que era a pergunta mesmo? Não, mas assim, se você enfrentou os desafios, né? Sim. Uma coisa interessante, uma coisa que ainda me dava um nervosismo, era quando eu chegava numa mesa que eu oferecia brownie, tinha 5, 6, 7, 8 pessoas numa mesa, aí o silêncio absoluto. Boa noite, pessoal, vamos provar o brownie de chocolate? E aí o silêncio prevalecia, aquilo me dava uma agonia. Só que eu também consegui uma solução interessante, né? Hoje, normalmente quando isso acontece, vamos provar o brownie, pessoal? O silêncio prevalece. Eu falo assim, não precisa empurrar, pessoal, tem pra todo mundo. Isso é uma ótima forma de quebrar o gelo. Quebrar o gelo. Normalmente a pessoa dá uma risada e tal. E aí vem a parte da constância, né? Quando você agrega valor, quando você pelo menos faz a pessoa rir, repetidamente ali, passando uma hora, o cara fala assim, já aconteceu muito. Cara, tu já passou tantas vezes, eu disse que não, deixa eu provar esse teu brownie aí. Aí o cara prova, vê que o brownie é ótimo, como você mesmo já provou. Com certeza. E vira cliente. Isso. E é muito interessante esse fato, porque além da constância, tem um fator que nós consideramos crucial, a forma como você aborda. É um carisma, sempre o mesmo sorriso, sempre o mesmo boa noite, pessoal. E o bordão, eu tenho essa curiosidade.
como foi que você criou esse bordão, o melhor brownie da sua vida, ou o melhor brownie que você vai comer hoje? Rapaz, isso aí foi um pouco espontâneo. Foi, não foi assim, tipo assim, eu testei algumas coisas, eu nem lembro mais o que é que eu falava antes, mas eu fui testando algumas coisas, e eu acho que por receber tantos elogios, eu sei que o brownie é bom, eu tenho um paladar, só que muita gente validou o produto. Cara, esse brownie é ótimo, assim, eu tive um colega lá em Imperatriz que provou do brownie, o cara já viajou para os Estados Unidos, para França, para um monte de lugar, comeu brownie nesses lugares e falou, o melhor que eu comi até agora é o teu, cara. É surreal, acredito que isso me deu tanta confiança que eu falei, esse aqui é o melhor e acabou, rapaz, não tem pra onde correr. Isso é muito bom. Assim, já provei, mas já adianto que quero provar de novo no final, porque assim, é o melhor, então a gente sempre quer provar de novo, né? Mas assim, você falou, a sua rotina, ela aqui na cidade você vende à noite, estuda quando o coordenador diz que tem aula, né, vai pra faculdade. Mas você, além da sua rotina de estar lá toda noite, você recebeu críticas no início, tanto lá na sua cidade quanto aqui embaixo? Rapaz, críticas. Eu não vou dizer que teve críticas, mas teve uns olhares assim que tu percebe de pessoas ignorantes, né? Que não entende muito daquilo. Só que eu sempre me confortei. Às vezes, tipo, o cara te olha estranho, um amigo com um olhar assim meio de pena. Tem gente que diz assim, bicho, eu vou comprar só pra te ajudar. Esse aí eu já sei que eu ganhei um cliente. Normalmente não é o cliente que eu gosto. Eu gosto de vender pra quem gosta do meu produto. Só que eu não vou dispensar o cara que quer comprar pra me ajudar. Isso aí pra mim não é problema. Só que o que acontece, normalmente a pessoa compra pra ajudar, porque eu insisto muito. Todo dia eu tô passando, se tu for na rua 3 vezes eu vou te achar lá. Sou inevitável. Só que o que acontece? O cara prova e aí vira cliente, porque o produto é bom. Então, eu posso ter a melhor lábia do mundo. Eu posso até te conseguir vender uma vez. Se o produto não for bom, eu não vendo de novo. Como o produto é bom, a gente consegue fidelizar o cliente. Isso. E mesmo assim que sua divulgação seja em grande parte aquele boca a boca, a sua abordagem, você conseguiu criar uma identidade, que é o que a gente estava falando, bem forte. As pessoas te reconhecem. Com certeza, quando eu no início falei, eu garanto que esse vai ser o melhor brownie da sua vida, as pessoas já sabem que é você. Então, como você considera essa sua abordagem, a forma como você aborda, como ela influencia na sua venda diária de brownie? Influencia positivamente, né? É muito bom, igual tu falou, criar uma identidade e consolidar um bordão, porque no começo eu tinha que usar bastante a criatividade, né? Tinha que testar, tinha que ver o que funciona, tinha que ver o que não funciona. Isso aqui normalmente o cliente não gosta que a gente fale, isso aqui já abre o cliente já fica aberto a te escutar. Então, quando o bordão, tem gente, eu até brinco às vezes, tem gente que quando eu chego na mesa a pessoa espera que eu fale. Às vezes eu já trolei, eu chego, a pessoa já começa a dar uma risadinha, eu falo, ele tá querendo que eu fale, eu chego e falo outra coisa. Só pra quebrar as pernas, eu falo, não, você eu sei o que é que tu queria e tal. Mas o interessante é isso, né? É ser conhecido. Hoje, quem é da cidade que anda, pelo menos na minha rota, conhece o brownie, e quem já provou conhece a qualidade. E o melhor marketing que tem não adianta, é o boca a boca. Isso. A gente fala, dentro do nosso meio da publicidade, a forma como as pessoas enxergam você e a sua marca, a gente chama de brand. Claro, o brand ele aborda questões como o visual, a parte de vídeos, fotos, todo um posicionamento. Mas eu considero, e foi uma das formas como a gente te apresentou, porque antes da gente trazer, a gente trouxe a ideia para apresentar para a turma. E foi assim como eu falei. Na hora que eu falei a frase, gente, praticamente todo mundo sabia. Só não sabia quem não era da cidade. Não sabia que era você, né? E a gente chama de brand. E eu enxergo esse brand em você. Você tem palavra consciência. Bonita, brand. Não, mas nada mais é do que a percepção das pessoas para com a sua marca. E eu vejo muito isso em você, então tanto quando a gente conversou, eu falei, você aceita que a gente crie uma logo? Pelo menos ali para você ter uma noção de como é. Foi por isso, porque a gente queria tanto fortalecer esse brand tão forte que a gente já vê em você. Por isso que a gente perguntou, podemos criar? Porque a gente vê realmente, você tem um diferencial. E esse seu diferencial, ele não só ajuda com que você venda, mas deixa você marcado nas pessoas. As pessoas, elas
sempre vão lembrar de você, porque você trouxe isso à tona. É muito bom, é muito legal você encontrar pessoas assim que já têm uma consciência tão forte. E essa consciência e você ter uma certeza que o seu produto, essa confiança que você apresenta no seu produto, foi uma das partes também que trouxe muita admiração, porque trago também de novo para o ramo da publicidade. Quando a gente fala assim, Ailton, eu enxergo o seu valor, mas quando, sabe aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? Sim. Quando a gente traz, pelo menos quando eu venho apresentar, vou vender o meu produto, né? Eu sou meu próprio produto, vou vender os meus serviços, eu tenho muita dificuldade em mostrar confiança naquilo que eu faço. E ver pessoas na nossa cidade mostrando essa confiança, mesmo que a estrutura não seja aquela mais trabalhada, ela traz, sabe? Me vem uma frase na cabeça, faça, você até disse ela no seu questionário, faça, apenas faça, não importa as circunstâncias, não importa o que as pessoas vão dizer, apenas faça. Então assim, eu já te falei, mas eu digo, a gente admira bastante essa confiança que você tem. E continuando, a gente sabe que você veio pra cá, que você começou a vender brownies pra se manter na cidade, pra conseguir, né, pagar um aluguel, conseguir continuar estudando na UFMA, mas além disso, teve algo que te motivou ou que te motiva a continuar vendendo brownies, mesmo sabendo que o seu sonho principal é a engenharia civil? Rapaz, motivação, eu acredito que a aprovação, digamos assim, o fato de ser algo que as pessoas gostam bastante. É gratificante quando tu produz algo que tu vê que dá resultado. Então, tipo assim, tem cliente que na hora que me vê, o filho, mamãe, eu quero, tio do brownie. É até triste ser chamado de tio, né, porra, 25 anos de idade, mas... Acontece. Ó, tio do brownie, tio do brownie, me dá o brownie. Então, tem certas coisas que tem dia que eu nem quero trabalhar. Pra ser sincero, poxa, eu tenho que trabalhar, meu Deus, eu tenho que pagar as contas. Só que aí a gente sai, a gente conversa com as pessoas, a gente abre um sorriso, as pessoas abrem um sorriso e aí melhora o dia. Isso é verdade, parece até clichê, mas é verdade. Principalmente quando uma criança diz que ama. Criança não costuma mentir, né? Criança é sincera. Cara, teu brownie é muito bom, isso aí é gratificante. É uma das coisas que pode-se dizer que me motiva. Mas o principal não adianta, é os boletos, minha filha. Não adianta, tem realmente. que pagar os boletos, então tem que trabalhar. Então, a sua história, como eu falei, gosto e quero repetir isso, ela mostra muita resiliência, muita determinação. Sim. Mas você pode nos contar um pouco de o que você aprendeu nessa jornada? Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? Ou pra você, assim, você olha pra trás e vê, não, é isso mesmo, eu fiz certo, eu tô no caminho certo, eu não mudaria nada. Eu não vou dizer que eu não cometi erros, mas eu acredito que eles são importantes, porque normalmente é o que te leva pro caminho certo, é tu corrigir os teus erros. Errar é humano, né? Permanecer no erro já é uma burrice. Mas eu acredito que não faria nada diferente. É algo que é, inclusive, libertador. Eu sei que aonde eu for, se eu for para São Paulo, para Belo Horizonte, para qualquer cidade grande que tenha no mínimo aí 100, 150 mil habitantes, eu não vou passar fome. Eu sei me virar em qualquer lugar do mundo. Esse tipo de coisa é libertador. Independentemente da profissão que eu tenha, eu sei que eu posso me virar em qualquer lugar do mundo. Pelo menos no Brasil, né? Eu não sei se dá pra vender assim em outros países, mas pelo menos no Brasil. Você sabe pra onde voltar se for necessário, exatamente, né? Isso é muito importante. E o que você diria para as pessoas que querem começar, mesmo que não seja nessa área, mas que querem começar em alguma área, mas tem medo de críticas, tem medo de não dar certo? Eu indico ler um livro que eu li, muito bom. Eu não sei nem se pode falar isso aqui, mas o nome do livro é A Sutil Arte de Ligar o É a melhor coisa que tu pode fazer na tua vida. Quando tu entende que a opinião do outro só diz respeito ao outro, isso te liberta. Isso é incrível. A forma como que tu se vê é mais importante do que a forma como que o outro me vê. E acaba que a gente transparece isso. Quando tu é confiante, quando tu realmente confia no teu taco, igual tu falou, tu transmite uma confiança no teu produto. Na tua fala, eu acredito que o produto é bom.
Então, se tem um conselho que eu posso dar, quem sou eu para dar conselhos, né? É opinião alheia. Mas isso não sei o que, não sei o que. Isso aí que tu tá fazendo não leva no galera. Mas tu vai fazer. Se liga o. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. É não se importar com a opinião alheia. A não ser que seja uma crítica construtiva. Eu acredito que toda pessoa consegue diferenciar uma crítica construtiva de algo que vem só pra te atrasar. E normalmente, cara, quando a maioria das coisinhas que as pessoas falam pra atrasar, normalmente vem de inveja. E é interessante tu pautar isso, porque eu acredito que tenha pessoas que talvez teriam vontade de ter aquela desenvoltura que você tem, mas não tem a coragem. Eu tô enfrentando medo aqui, gente. Eu tenho medo de câmera horrível. Também, sendo bem sincero, isso aqui pra mim é novo, é um desafio. Mas eu tô achando legal. Tô disposto a... Eu invejo, entre aspas, né, uma pessoa que puxa a câmera, é desenrolada e fala. E eu entendo que isso, se eu quiser trabalhar futuramente na minha profissão, eu vou ter que passar mais ou menos pela mesma coisa que eu passei anteriormente, que é expandir a minha zona de conforto. Isso. Ailton, assim, eu amo conversar. Meu Deus, eu amo conversar, eu amo falar. Tanto que foi por isso que eu escolhi essa profissão. Cara, essa caneca tá muito bonita, viu? Sério mesmo, olha isso. A gente fica muito feliz que você tenha gostado, foi feito tudo com muito carinho. E assim, se eu pudesse, eu passaria muito tempo conversando, porque eu já sabia que você teria uma história muito inspiradora. E eu já sabia que você teria muito a agregar, mas ter esse papo com você, saber que assim, não começou só aqui em Balsas, começou lá na sua cidade, quando você se desafiou, quando você viu algo cinematográfico, mas que aquilo te deu um insight. O insight a gente chama de algo que te dá uma ideia, que vira uma chave na sua cabeça. Então é muito interessante e foi, com certeza, agregou muito valor, não só na minha vida, mas na vida de todo mundo que está assistindo. Mas assim, de já eu quero te agradecer por ter topado encarar esse projeto com a gente, mesmo sendo algo novo, por ter aceitado vir aqui, participar de tudo. E eu queria que você falasse alguma coisa, desse algum depoimento pro pessoal que está assistindo a gente. Olha, eu agradeço o convite, de verdade. Eu sempre fui fã de podcast, nunca acreditei que eu estaria em um. Olha que legal, hashtag Favela Vencer. Mas vamos lá, eu posso dar um recado? Fazer um merchanzinho aqui. Claro, fique à vontade. Como eu já disse, né, eu estou concluindo Engenharia Civil. E, inclusive, eu também sou aluno da Unibalsa, só que é AD, à distância. Eu estou fazendo uma especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. E eu estou fazendo uma mentoria que, inclusive, eu indico para quem é da área de Segurança do Trabalho, que é na HB Consultoria. Quem quiser aí, entre em contato aí no Instagram que a gente conversa, viu? E, para a declaração final, eu agradeço o convite. Gostei a estrutura aqui, eu tô surpreso, viu? Eu nunca vi isso aqui na minha vida, eu pensei que isso era coisa de televisão. Muito bom, a caneca eu vou guardar ela pro resto da minha vida. Cara, que caneca show. Eu vou fazer inveja pras pessoas. Mas calma, tem mais um presentinho. Conversa, Com rapaz. certeza, você Não acredito, vocês estão me deixando mal acostumado. Mas vamos lá. E para você que acompanhou até aqui, te convido a acompanhar os próximos episódios. Fique ligado, porque traremos muito mais histórias inspiradoras.